Porque a gente tem que falar de The Witcher. Exatamente, a gente tem que falar de The Witcher. O Wolf disse aqui, muito bom. Dona Encrenca já ouviu o audiobook do livro The Witcher. Cara, sensacional, sensacional. Então mostre pra Dona Encrenca isso aqui que está ao meu lado, ó. Olha só! Nossa! Isso aqui que tá do meu lado, ó. Isso aqui que tá do meu lado, ó. E isso aqui que tá do meu lado, ó. Ih, não vai parar mais, mano. Isso aqui que tá do meu lado, ó. Caraca, tô babando, Rômulo. Cara, teve... Não, para, Rômulo, para. Eu quero saber se a pessoa que pediu The Witcher tá aqui hoje nesse chat aí, porque ficam pedindo as coisas e depois não vem ver. Porque a gente fez um programa especial de The Witcher pra você. Esses links do Pipoca, do Lusitanos, das Bienais, das feiras literárias que a gente falou, se você está assistindo pelo YouTube ou pelas plataformas de áudio digitais, a gente vai deixar eles elencados, listados na descrição. Rômulo, eu não li os livros, então se você quiser falar um pouco da parte literária, a única coisa que eu ainda fiz do The Witcher foi jogar os jogos, os 4, estou considerando os 3, mais o Gwent, que é o jogo de cartas, né? E assistir a série. Então, se você quiser falar da literatura, esse, infelizmente, eu não li os livros, eu não sei dizer. Vamos começar para quem nunca ouviu falar de The Witcher, né, cara? Então, The Witcher é uma obra polonesa, né, escrita por Andrzej Sapkowski. Provavelmente aí o Andrzej Sapkowski é do nosso lado. Olha aí a cara de mal dele, ó. Andrzej Sapkowski, malvadão. Esse é o escritor, autor de The Witcher, né, cara? Então, o cara tá aí, ó. Todo mundo que jogou notou, e acho que quem leu os livros também notou, é a questão da diversidade que a série trouxe pra gente. Particularmente, eu achei sensacional isso, porque deu uma universalizada, né, nos personagens. Porque quando o autor escreveu, ele tomou como base o quê? A Polônia. A Polônia, 90% da população, gente, é branca. Então, ele meio que pegou ali o pessoal que ele convivia, aquilo, e foi montando em cima disso toda a história dele. Então, naturalmente, ele fez os personagens lá com a concepção dele. Só que quando isso veio para a série, para Netflix, eles expandiram esse universo. Então, ele ficou um universo cheio de diversidade. Isso foi uma das coisas que eu mais gostei também, e que é diferente dos jogos, do livro e da série. Lembra que eu falei no comecinho que o Observatório de Games Wall, eu tinha pegado uma notícia deles, eles têm lá uma notícia que fala assim, The Witcher, saiba as diferenças entre a série e os games. E lá eles destrincham todas essas diferenças, e é muito legal se vocês puderem depois dar um pulinho lá no Observatório de Games Wall para ler. Ele escreveu The Witcher, que é uma saga, né, cara, de livros. O primeiro livro, ele traz a história de Geralt de Rivia, né, um caçador, um bruxo, chamado de bruxeiro, bruxo, sei lá qual que é a tradução para The Witcher, né, e The Witcher, ele são crianças que passam por processos ditos como não ortodoxos pelas pessoas mais tradicionais daquele universo criado por Andrzej Sapkowski, porque passa por várias mutações químicas, né, e elementos arcanos atribuídos àquelas crianças. Muitas morrem no processo para que ela pudesse aí se tornar um caçador das criaturas daquele mundo, né. E essas criaturas que colocam em risco a população daquele mundo, são enfrentadas pelo Witcher, né, pelo bruxo, e nesse caso aqui a gente vê essa organização, essa guilda, essa seita, né, dos bruxos, já em decadência, né, através do Geralt, dos olhos do Geralt, né. Então houve aí um expurgo dos bruxos e o Geralt foi um dos poucos sobreviventes, né. A história começa, não tô dando nenhum spoiler aqui não, tá, gente? A história começa com o Geralt já numa ordem bem pequena, com pouquíssimos remanescentes, porque realmente houve essa questão.
Esse é o personagem principal, o Geralt, porém a história dele é muito mais grandiosa do que apenas vê-lo desempenhando seus trabalhos de contratação para eliminação de monstros, né? Você sente falta do primeiro livro, porque realmente alguns contos que estão naquela primeira obra, eles montam a vida do Geralt, são acontecimentos que realmente marcaram ele. O Ministério da Cultura Milanesa diverte. Os trechos a seguir contêm spoiler. Né? Então, por exemplo, você sabia no primeiro livro sobre a Yennefer, né? Yennefer é o grande amor da vida do Geralt, é uma feiticeira que depois, a partir do momento que entra para a vida do bruxo, não sai mais, vai ficar na vida dele para sempre. Os dois vão tratar essa história de amor cheia de desencontros, né? Quem é a Ciri? O que é esse destino dela? Mas o que você precisa saber aqui é que a história curiosa da conexão dela com Geralt é que ela é prometida ao Geralt através de um ritual que existe no mundo de The Witcher, que é o ritual da... Agora me fugiu o nome desse ritual, mas ele é basicamente o seguinte, é a sorte, né? Então você vai pagar com a sorte. Aí o bruxo, ele, no momento em que ele faz uma missão e ele salva ali, né, aqueles que seriam os pais da Ciri, eles prometem isso. E ela estava grávida, né? E aí grávida da Ciri. Então o bruxo, que na verdade nunca teve nenhuma vocação paternal, uma vez que os bruxos são treinados para lutar e para matar desde pequeno e são estéreis, né? Tanto os bruxos quanto as feiticeiras, ou seja, tanto o Yennefer quanto o Geralt, não podem ter filhos, né? Então imagina um cara despreparado para isso, né? É justamente o Geralt. Porém, é interessante ver esse Shrek aí se aventurar nos caminhos da paternidade, né? Principalmente de uma criança que não vai ser um ferreiro, não vai trabalhar na corte, vai ser a criança destinada a algo grandioso. Isso acaba sendo tão gostoso de percorrer quanto a própria jornada, que é épica, né, do Geralt naquele mundo, com reinos, intrigas palacianas, e o próprio mundo em perigo, como toda fantasia saborosa deve ter, né, um mundo em perigo, coisas podem acontecer. E a literatura trata isso muito bem, né? A literatura é o material base da qual a CD Projekt pegou essa inspiração para fazer o Geralt. E lógico que toda adaptação tem muitos desdobramentos diferentes, são versões completamente diferentes uma da outra. Não, a literatura, gente, eu ainda não li toda a saga, né? Mas, por exemplo, a de cara, a única coisa que já fica num contraste muito grande pro restante da saga do The Witcher, né, em literatura, é que o primeiro livro ele não é linear, né? Ele trata uma narrativa que é por contos. Então, na época, o Andrzej Sapkowski ele reuniu os contos que ele escrevia sobre os trabalhos do Geralt e ele colocou numa obra. Com isso, o primeiro livro do Geralt ele se distancia muito da narrativa que ele faz nos outros livros. E aí você encontra, na verdade, ali contos que vão fazer a vida dele. Você vai perceber como aqueles contos... muita gente até critica esse livro, não gosta muito da leitura desse livro, porque justamente por não ser linear e tal. Eu, particularmente, gostei, porque já estou acostumado a ler antologias. Para quem não sabe, antologias aí são obras que reúnem contos, né, de vários autores. Então até curti ver isso de The Witcher, sabe? Eu vim dos games também, então trazer pro livro e ler uma série de contos que não tem conexão entre si, pra mim foi super ok. Mais uma coisa que quem jogou deve ter percebido. Dandelion e Resquer. Quem é Resquer? Quem é Dandelion? O bardo nos jogos é o Dandelion. Eles mudaram o nome quando foi para os jogos. Agora me diz, Rômulo, como que é o nome do bardo nos livros? Nos jogos é Dandelion, na série é Resquer, eu não sei na literatura. Gente, me fugiu completamente, que acho que pelo fato de eu ter passado pelos 3, né? Mas eu fiquei na dúvida realmente, porque tem essa mudança, inclusive essa mudança, ela acontece também no nome da égua que acompanha o Geralt, né? Agora, o nome... Sim, muda. É carpeado no jogo, né? Não, no jogo não é carpeado, não. No jogo é... Eu dou o nome para todos os meus cavalos aí tem esse nome que ele dá para todos os cavalos dele na série. Não sei, quando eu joguei era carpeado. Não, mas calma que, por exemplo, deve ser, na tradução em português, de repente tem ainda um outro nome. É verdade, né? Carpeado deve ser a tradução desse nome do inglês, que aí é carpeado. Acredito que umas coisas que ele enfrenta deve morrer muito, né? O cavalo dele, a montaria dele deve morrer, se perder. Então ele dá sempre o mesmo nome para todos os cavalos.
Aqui do lado vocês estão vendo a série em 2 capas, tá? Tem 3, tem aquela. Eu tô tentando lembrar qual foi a editora que lançou aquelas capas pretas com aquele desenho de uma cor só na capa. Sim, eu sei qual é. Mas aqui do lado, o que a galera tá vendo são 2 variações. É porque o pessoal não achar que são 12, né? São 12 volumes, não. Entendi. São 6 volumes, mas são 2 gerações diferentes de capas, tá, gente? De edição. Por exemplo, a que eu tenho aqui, lindona aqui, é essa aqui de baixo. Essa cinzinha aqui, olha que bonito, o Geralt aqui fazendo as coisas dele. Ó. Essa aqui de cima é que você vai ver lá o brabo do Andrzej Sapkowski, né? Tirando fotos ao lado dessa coleção. Ele aparece mais ao lado dessa coleção, que eu acredito que seja mais clássica. A CD Projekt fez a negociação com o Sapkowski, que na época devia ficar olhando pra isso e falar assim, mano, o que você tá falando, né, cara? Vai fazer jogo dos meus livros e tal. E aí, cara, você tem uma outra forma de contar essa história, né? Que aqui aparece aqui ao lado.